Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, com esse amigo Leão Borges, para mais um cafezinho de manhã, um dia maravilhoso que Deus nos concede. Espero que todos vocês estejam bem na hora que estiverem assistindo esse vídeo e que a vida esteja fluindo com as bênçãos de Deus para todos os familiares e para cada um daqueles que vocês amam. Nosso programa continua e nós estamos muito agradecidos pelas mais de 250 de inscritos, pelos companheiros, colegas que nos estão dando os likes, estão compartilhando os nossos vídeos. Esperamos que eles tenham utilidade, continuem tendo utilidade na vida de cada um de vocês. Para os amigos que não são inscritos, eu peço que se inscrevam, nos dando força para continuarmos com o canal operando, e também nos dê o seu like se ao final acharem que valeu a pena, e que compartilhem, continuem compartilhando com as pessoas do convívio de cada um. E também que acionem os sininhos para receberem as novas notificações. Nosso assunto de hoje, para o nosso café da manhã, para a nossa reflexão breve, rápida que seja, mas uma reflexão boa, é: não deixe passar do ponto. Vamos ao tema. Nosso cafezinho gostoso que eu ofereço a todos. Então, aprendi quando era garoto uma lição muito importante que depois só vi dar valor mais tarde, como tudo na vida, né? Nós aprendemos as coisas muito cedo, mas depois a vida vai nos curtindo, vai nos experimentando, nos testando, provocando as nossas capacidades, competências, habilidades, até que um dia aquele aprendizado do passado aparece com toda a evidência, com toda a força. E um desses aprendizados eu aprendi com uma prima muito querida, chamada Maria do Carmo, que vinha da cidade de Passos, né? Que a família da tia Mariquinha morava na cidade de Passos, e ela vinha com as irmãs com frequência à casa da avó, que era também minha avó, né? Em Cássia. E ali nós éramos muito pequenos e elas lideravam determinados mutirões, né? Faziam coisas que a gente adorava, faziam geleia de mocotó, faziam, chamava geleia de jabuticaba, fazia doce de abóbora, doce de banana, doce de manga, de tudo. E a gente adorava porque ela tinha uma enorme habilidade, nós a chamávamos madrinha Fia. Ela era madrinha de um irmão meu, já falecido, mas nós todos chamávamos ela de madrinha Fia, tal carinho, tal amor nós tínhamos por aquela pessoa. Ela vinha e ficava uma temporada, às vezes ficavam 15 dias, um mês lá na nossa casa, curtindo a avó, as tias e os primos, enfim, estávamos todos ali vivendo aqueles momentos maravilhosos. Uma das coisas que a gente adorava fazer com ela é quando ela ia fazer goiabada, quando ia fazer os doces e principalmente a geleia, a gente ajudava fazendo aquela movimentação, fazendo bater aquele creme para que ele chegasse no ponto de ser doce, né, de se tornar doce. E aquilo era uma tarefa que a gente fazia com gosto, porque ao final sobrava para a gente rapar o tacho, como diziam antigamente, né? Raspar o tacho, tirar aquela sobra do tacho. Não havia nada mais delicioso do que a sobra dos tachos de doces da madrinha Fia. E a gente então ouvia dela com muita frequência. Ela dizia assim: olha, fica atento no ponto, não deixa passar o ponto. E aí foi nos ensinando que tinha um ponto. A gente não entendia nada do que era ponto. Sabia que era um momento em que tinha que parar de bater e que tinha que passar para uma outra fase do processamento do doce. Mas aquilo se perdeu no tempo, fizemos aquilo mecanicamente várias vezes, sem atinar para esse detalhe. E aí, há poucos dias, assistindo numa passagem de internet, num
desses programas rurais, um senhor muito antigo, já de idade adiantada, que há séculos na família dele se fazia rapadura, desde os ancestrais, quando eram escravos, eles eram fabricantes de rapadura, ajudavam a fazer rapadura no engenho. Depois vieram as novas gerações fazendo rapadura em casa. E aí então, ele, num determinado momento, ele usou um ditado lá, né? Tá fervendo com escuma. E aí, isso ele falava atribuindo a um ditado popular, que era quando passava do ponto e dava uma confusão e se perdia aquele produto que estava se produzindo, né? E ferver com escuma era um ponto do processo da rapadura que tinha que parar, tinha que fazer uma transição para que ela não viesse a perder a cor natural da rapadura, a cor desejável da rapadura, que tinha uma cor específica, né? Uma mais clara era para amendoim, cidra, outros tipos de misturas, e a rapadura pura era mais amorenada, era um marrom mais, diríamos assim, mais suave, e naturalmente aquele ponto não podia passar. Então, quando ferveu com escuma, passou do ponto. E aí eu fui procurar no dicionário. Falei, peraí, a gente fala ponto, 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 e cita ponto de tudo quanto é jeito, e eu acabei vendo que no dicionário, ponto, embora seja apenas um sinal ortográfico, que vai em cima de determinadas letras, ou no curso de determinadas citações, o ponto é a coisa mais interessante do mundo. É uma das citações mais extensas, esse substantivo masculino, do dicionário. E eu então comecei a olhar lá, né? Ponto, sinal com que se encerra um período. Ponto final, parada, fim, termo, estado de uma questão, altura, o imediato instante, momento, o instante, momento chegado no qual não se pode recuar, início de alguma coisa, o final de uma conversa, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de fusão, ponto de calda de açúcar, a ponto de estourar, ponto de parada, parada de ônibus, ponto princípio, ponto causa, ponto dormir, no ponto, por exemplo, entregar os pontos e por aí vai. Mas talvez as três referências mais interessantes sobre o ponto que me causou maior aprendizado foram três expressões sobre o ponto. As duas primeiras são ponto de partida, ponto final. Tudo na vida tem ponto de partida e tem ponto final. Quando você nasce é o seu ponto de partida na Terra. Quando você morre é o seu ponto final da jornada. Quando nós iniciamos alguma coisa, nós iniciamos por um ponto, começamos a partir de uma situação, de uma conversa, de uma atitude, de uma postura, de uma providência. É o ponto de partida. Mas isso um dia tem que acabar. Nada pode ficar em aberto a vida inteira, né? Todas as coisas têm que se encerrar um dia. E se não se encerram por iniciativa própria de um, pode se encerrar pelo desuso, pelo caimento de utilidade. Enfim, ponto de partida e ponto final, ninguém escapa na vida. Todos nós estamos sujeitos a eles, em qualquer situação, em todas as circunstâncias da vida, tem sempre um ponto de partida, tem sempre um ponto final. A coisa boa que nós vivemos num determinado momento teve um ponto de partida. Um dia ela começou, em algum momento, num pensamento, numa atitude, num projeto, num sonho. E o ponto final, quando chegou o ponto final, é porque se encerrou o ciclo, fechou-se o ciclo e aquilo não tem mais sentido. Ou se tem sentido, vai se desdobrar em outras circunstâncias. Mas, para mim, talvez, já agora adulto, maduro, já mais vivido, o que mais me chama a atenção é um terceiro aspecto do ponto. Não deixar passar do ponto. Então, a Madeira Fia sempre falava isso pra gente, minha mãe falava isso pra gente, não deixa passar do ponto. Sempre que estava fazendo alguma coisa e ela pedia pra gente auxiliar, observar, ela sempre citava esse aspecto, não deixa passar do ponto. Porque deixou passar do ponto, é o ponto sem recuo, não tem mais como você recuar. Se você, por exemplo, fazendo uma coisa simples, põe um leite para ferver e você passou do ponto, observando que o leite já ferveu, ele vai entornar. Então, o leite derramado é péssimo.
em todas as circunstâncias da vida. Tanto que isso gerou um provérbio, né? Não deve chorar o leite derramado. Então, nós verificamos que numas simples coisas do dia a dia, né? Quando você vai fazer uma polenta, a coisa mais simples do mundo, fubá, água e sal. E se você não mexer, não fizer toda aquela movimentação com a polenta, enquanto ela é um mingau, ela pode passar do ponto e criar caroços. E aí tem angu, como é que é? Tem caroço no angu, como se diz por aí, né? Tem caroço na polenta. É a perda daquele esforço para atingir o ponto em que a polenta fica saborosa, fica bonita, fica na mesa, ela passa a assumir uma vistosidade extraordinária. Então imaginemos que se nós vamos fazer qualquer coisa, uma viagem, por exemplo, eu viajei durante 45 anos, mais até, pelo Brasil todo, e viajava muito de madrugada, viajava de dia. Então, muitas vezes, o passageiro pedia para o motorista: não deixa eu passar de tal ponto, eu vou parar em tal cidade, o senhor me chama? Quer dizer, e os motoristas sempre parando numa parada de ônibus, né, num ponto de ônibus, fosse uma rodoviária ou um ponto intermediário de estrada ou de cidade, e eles falavam: estamos em tal lugar, chamava, se ele sabia que tinha um passageiro para descer ali. Mas cansei de ver pessoas dormirem no ônibus e passarem do ponto. E pessoas dormirem no ponto e o ônibus passarem e elas não pegarem o ônibus. Agora imaginemos isso, meus amigos, nas nossas interlocuções, nas nossas conversas, nas nossas relações humanas, né? Quanta coisa começa bem e termina mal porque nós deixamos passar do ponto. Uma conversa, um diálogo, por mais bem intencionado que seja, ele tem essas limitações, o ponto de partida e o ponto final. E o ponto final é um ponto que você tem que perceber, você tem que notar, né? Qualquer ação, se você, ou eu, qualquer pessoa, começa uma atividade e nós sabemos que aquilo vai ter um desgaste físico, emocional, nós temos que saber o ponto de parar, que seja parar provisoriamente, que seja interromper ali aquela atividade para dar sequência depois. Nós temos que saber o ponto. Então, minha mãe falava muito disso: nunca deixe de passar, as coisas passar do ponto. Nada pode passar do ponto. Até se passar, tudo bem, infelizmente, quantas coisas não passam do ponto. Mas os resultados não são satisfatórios, os resultados não são felizes. Então, nós estamos lembrando hoje desse recadinho da madrinha Fia, né? Não deixa as coisas passar do ponto. Presta atenção no ponto. Nós vamos voltar a esse assunto, porque é muito interessante na vida moderna, em que nós temos tantos recursos, nós ainda passamos do ponto em muitas situações, né? Na afetividade, às vezes, não somos efetivos, às vezes na lógica, na argumentação, no posicionamento, seja ele político, ideológico, religioso, às vezes nós deixamos a conversa passar um pouquinho do ponto e aí se perde a oportunidade do entendimento, porque a coisa fora do ponto, ela não dá o entendimento necessário. Nem uma parte explica, nem a outra entende. E, naturalmente, os prejuízos todos nós conhecemos. Há situações em que passar do ponto significa tragédias, né? Quando nós passamos de um determinado limite de velocidade, ultrapassamos esse ponto, quando nós rompemos o sinal vermelho, quando nós tentamos aproveitar um sinal amarelo e o fazemos de maneira inopinada, inadvertida, poderemos ter problemas sérios. Certamente existirão outros aspectos desse não deixar passar do ponto que nós revisitaremos. E, para mim, essa lição continua tão importante, tão fundamental, como, por exemplo, iniciado uma conversação, tente observar qual é o ponto de convergência para não se chegar a um ponto de dissensão. Quando se começar uma conversação amistosa, ver o ponto, a altura, o diapasão, para não se ultrapassar, né, os decibéis necessários. Quando se falar, procure o ponto da voz para que ela seja audível, compreensível, né? E quando nós estivermos no convívio das pessoas, descobramos o ponto do respeito,
o ponto da amizade, o ponto do carinho, o ponto do amor. Há sempre um determinado momento em que isso fica evidente, fica claro, e há um momento em que isso se perde quando passamos do ponto. Então, amados, a nossa mensagem de hoje aqui com o nosso cafezinho é exatamente essa. Lembrar aos amigos que essas 3 situações continuam vigentes. Primeiro, nós temos sempre um ponto de partida para tudo na vida. Para tudo na vida tem-se um ponto final, tem-se um ponto de chegada. Mas o mais importante entre esse ponto de partida, que é o extremo, e o ponto final, que é o outro extremo, é saber não passar do ponto. Porque, embora o ponto seja aparentemente insignificante, aqui, como eu disse no dicionário, ele ocupa talvez uma das maiores, mais extensas áreas de explicação. Porque o ponto é, afinal de contas, importante demais na vida de todo mundo. E é sobre esse ponto que nós queríamos falar hoje e falamos com os amigos. Um abraço muito carinhoso, um domingo de paz, de harmonia. Os que estão em lutas, que Deus abençoe para as soluções chegarem. Os que estão, felizmente, atravessando um bom momento na vida, que aproveitem, tirem o melhor proveito disso, mas nunca passando do ponto, nem no sofrimento para o desespero e nem nos momentos de alegria para as extravagâncias e os excessos. Esse é o ponto. Muita paz a todos, um beijo muito carinhoso, que Deus nos abençoe. Fiquem todos em paz.